Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 1º de abril, quinta semana do tempo da Quaresma. Nós estamos aí encerrando o tempo da Quaresma e já amanhã iniciamos a nossa Semana Santa. Eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está em João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "O que fazemos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não sabeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para a região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e irmãs, Jesus havia ressuscitado Lázaro. Muitos judeus que tinham ido à casa de Marta, Maria e Lázaro para consolar as irmãs do morto e viram o que Jesus fez, acreditaram nele. O fato desse grande milagre realizado por Jesus incomodou profundamente os sumos sacerdotes, os anciãos do povo e os fariseus. Vejam, procuravam matar Jesus. E por quê? Porque Jesus contrariava todos os preceitos humanos que aqueles homens tanto pregavam e pelos quais tanto zelavam. Os preceitos deveriam ser de Deus, o obedecer deveria ser a Deus, o seguir deveria ser a palavra de Deus, mas aqueles homens se dedicavam a um conjunto de regras criadas pelo homem e não pelo Deus, que os chamara, que os conduzira do deserto para a terra prometida, que os libertara da escravidão. Aqueles homens adoravam as suas leis e não ao Deus que inspirou as leis. Vejam, quantas vezes nós também nos tornamos rigoristas, quantas vezes nós também queremos impor aos outros um fardo tão pesado que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos carregar. E uma vez que nós vamos impondo esse fardo pesado às pessoas, as pessoas vão desanimando na caminhada. E por quê? Porque nós não propomos a elas um encontro com o Deus vivo e verdadeiro. Por que será que as pessoas acreditaram em Jesus? Foi só pelo milagre? Não. Foi porque as pessoas não viam na vida dos seus chefes um testemunho sincero, real e verdadeiro acerca da vivência da palavra. Aqueles homens não davam a ver e a entender com a sua vida que Deus estava com eles, que Deus permanecia com eles, que Deus falava através de suas atitudes. Jesus, pelo contrário, o próprio Deus feito homem, caminhando entre nós, mostrava com gestos e palavras, com grandes sinais, o poder de Deus. Jesus era uma ameaça ao poder constituído, Jesus era uma ameaça à religião dominante, Jesus era uma ameaça àqueles homens que viviam da fé. Hoje, Jesus continua sendo uma ameaça. Ameaça àqueles que querem dominar a todo custo o cenário mundial, ameaça àqueles que na própria igreja querem ter o domínio da palavra, querem ter a razão de tudo, ameaça àqueles que não querem romper com a vida de pecado para seguir a vida da graça. A verdade que Jesus nos traz, ela nos liberta do pecado, do erro e da morte, mas nem todos os homens e mulheres estão dispostos
a romper com o pecado, com a morte e abraçar a vida da graça. Eu e você, hoje, nesse último dia da quinta semana da Quaresma, amanhã já iniciamos a nossa grande semana, a Semana Santa. Eu e você estamos dispostos nesses dias a caminharmos com Jesus em direção à Páscoa? Vamos romper com o pecado, vamos romper com o mal, vamos deixar de ser escravos da lei para nos tornarmos servos e servidores dessa mesma lei? Ora, irmãos e irmãs, é preciso transformar a nossa realidade, mas a nossa realidade só pode ser transformada com o auxílio de Cristo. Caifás profetizou que um só deveria morrer pelo povo, porque caso isso não acontecesse, os romanos viriam, destruiriam o templo e a nação. Caifás foi, de fato, utilizado por Deus para dizer a verdade que aqueles homens não queriam enxergar. O templo, que era o objeto de adoração daquele povo, seria de fato destruído. E nós sabemos, no ano 70 depois de Cristo, os romanos vêm, por meio do general Pompeu, e arrasam a cidade de Jerusalém. Mas Jesus já havia morrido e ressuscitado para salvar seu povo dos seus pecados. O Messias não era um líder político, o Messias era um líder espiritual, era o Criador de todos nós. Que eu e você hoje não queiramos matar em nós a vontade de Deus, não queiramos sufocar em nós a palavra de Deus, mas que nós deixemos que o Senhor venha ao nosso encontro e que Ele mude a nossa vida por inteiro. Que Deus te abençoe e até amanhã.